Olá a todos, o meu nome é Rui Aspas, sou o fundador do Meeting Portugal e este é mais um vídeo do canal oficial Meeting Portugal. O tema de hoje que eu quero dedicar estes minutos tem a ver com a compatibilidade do mercado de trabalho. O que é que isto quer dizer da compatibilidade? Continuamos a assistir no mercado de trabalho uma falta de transparência, uma falha de comunicação nos anúncios que as empresas colocam. É muito usual vermos os mesmos anúncios em diferentes empresas. Dá a entender que há um copy-paste das características que as empresas muitas vezes requerem para traçar um perfil dos candidatos para exercer determinadas funções. E, portanto, e depois há palavras que acabam, no fundo, por ser de tão iguais que são, de tão parecidas que são, acabam por gerar ali uma incompatibilidade de comunicação para quem deste lado pretende atingir uma nova oportunidade profissional, pretende reingressar no mercado, pretende ter a sua primeira experiência profissional, pretende fazer uma transição de carreira. Deste lado, a comunicação fica um bocadinho confusa e isso afasta muitas vezes os candidatos de enviar os currículos para essas empresas, porque do outro lado não há uma abertura na comunicação enunciada e na elaboração destes anúncios. Porque é importante que os anúncios sejam os mais transparentes possíveis, os mais abertos possíveis, para que deste lado, do lado dos candidatos, para do lado dos profissionais que procuram um reingresso no mercado de trabalho ou que procuram fazer uma transição de carreira, pretendem mudar de área, de emprego, ou mesmo aqueles que pretendem ter também o desejo de iniciar a sua atividade profissional, é fundamental que deste lado sintamos a confiança e a transparência que está explícita nos anúncios, e isso vai reforçar a credibilidade da empresa que publica o anúncio. Este vídeo tem como tema compatibilidade, porque há anúncios que continuam a ser totalmente incompatíveis com o mercado de trabalho e, por consequência, direta ou indiretamente com os candidatos para determinadas funções. É muito, é muito usual continuarmos a ver anúncios, na generalidade dos casos, a solicitar o envio de candidaturas para candidatos que sejam proativos, dinâmicos, e este aqui um à parte. Proativo e dinâmico, no meu entender, na minha opinião, vale o que vale, é a mesma coisa. Se alguém que é proativo e acaba por não ser dinâmico, vai-se gerar aqui um paradoxo. Vai haver aqui uma ideia de contrário. Portanto, ou é proativo ou é dinâmico. Ter as duas no mesmo anúncio só para dar aquele je ne sais quoi ao anúncio, para tornar o anúncio mais atrativo, pelo contrário, isso vai fazer com que o anúncio seja ainda mais confuso. Mas ok. Depois temos a capacidade de iniciativa. Qualquer pessoa que se candidate a uma determinada função já está a demonstrar a sua capacidade de iniciativa, principalmente também aqueles que efetuam candidaturas espontâneas, que estes então demonstram que têm de facto a capacidade de iniciativa, uma vez que a empresa, mesmo não estando a recrutar, já o profissional está a ter essa capacidade de por ele enviar a sua candidatura, manifestando a sua disponibilidade para futuras oportunidades. Portanto, no mercado de trabalho, acho que todos nós temos a capacidade de iniciativa enquanto profissionais para aportar valor às empresas, e uma prova dessa capacidade de iniciativa é o envio de um currículo, por caso contrário, nem sequer nos damos ao trabalho de enviar o currículo. E depois aqui uma falta de transparência que ainda se continua a verificar nos anúncios, tem a ver também com a questão dos números. Nós, de um modo geral, a sociedade, empresas, profissionais, lidamos mal com os números. Os números para nós são um tabu. Ora, acaba por ser um bocadinho complicado para as empresas também filtrarem os candidatos que estão verdadeiramente interessados nas vagas, se não publicarem de uma forma totalmente transparente o valor do ordenado a pagar no final de cada mês, o valor do subsídio de alimentação, o valor dos prémios e comissões que eventualmente possam ser atribuídas para cumprimento de objetivos, valores também de benefícios extrasalariais, as chamadas regalias, como planos de saúde, como seguros, aí estipulando se calhar um valor anual. Ou seja, eu que sou a empresa, estou à procura de um candidato, se eu quero atrair os melhores, ou se eu quero atrair pelo menos os interessados para aquela função, para ter um lote de candidatos suficiente para depois efetuar a minha escolha relativamente à função a exercer, como é que eu vou redigir o anúncio? Como é que eu vou comunicar com o candidato sem o conhecer?
Vou comunicar de uma forma totalmente aberta e transparente, dizendo aquilo que eu quero no candidato, detalhando, detalhando algumas características do perfil. Não basta dizer que é proativo porque é preciso de um candidato proativo para desempenhar estas funções, estas e estas. Preciso de um candidato com capacidade de iniciativa e que traga soluções neste âmbito e que consiga desenvolver projetos assim. Ou seja, detalhar também no máximo possível esse perfil. Mas também ser transparente na comunicação que eu faço no plano no plano de salarial que eu tenho para oferecer. Transmitir ao candidato, colocar no anúncio, vencimento base. Qual é o vencimento base? Tanto pode ser salário mínimo, será o salário mínimo? O vencimento base, entende-se o vencimento base por salário mínimo? Vencimento compatível e adequado à função? O que é um vencimento compatível e adequado àquela função? Pode ser adequado para a empresa, pode não ser adequado para as necessidades do candidato. Portanto, se ele colocar um anúncio a dizer vencimento base líquido e não bruto, líquido de 700 euros mensais, subsídio de alimentação no valor de 4,77 mês, ou se for em cartão no valor de 7,62 por mês, com uma remuneração variável indexada à variável fixa de 700 euros, que pode atingir até um limite de 300 euros em prémios, caso determinados objetivos de desenvolvimento de negócio, faturação, de vendas sejam atingidos. Ou seja, o que é que quer isto dizer? Para que comecemos de uma forma totalmente transparente a comunicar com o mercado, com os candidatos, precisamos de ser nós também empresas, aliás, as empresas precisam de ser totalmente transparentes também na sua comunicação, porque o primeiro contacto que a empresa tem muitas vezes com o candidato é através da redação de um anúncio. Se eu, enquanto candidato, olhar para um anúncio e verificar que da parte da empresa existe transparência na redação desse anúncio, existe uma total abertura no exercício, no detalhe, no detalhar do perfil do profissional, se eu for um dos selecionados para a entrevista, já vou com outra disposição. Já aquela empresa, através de um simples anúncio, já demonstrou que é uma empresa totalmente open-minded, totalmente aberta, totalmente flexível, totalmente aberta às novas ideias, novas sugestões. E a conversa vai ser muito mais franca, muito mais aberta, e muitas das vezes elimina-se barreiras só que muitas vezes são uma entrave à comunicação entre o candidato e a empresa. Portanto, resumindo e concluindo, é extremamente importante que os anúncios sejam redigidos de uma forma totalmente clara. São raras as empresas que publicam, há empresas que já fazem isso, mas ainda é um número muito diminuto de entidades que publicam os valores dos salários a pagar, o valor do subsídio da alimentação, o valor dos prémios e comissões ou remunerações variáveis indexadas à componente fixa, porque colocar num anúncio pacote salarial atrativo, eu enquanto candidato fico na mesma. Portanto, é importante que esse pacote, até pode acontecer que a empresa decida pacote salarial atrativo, muito bem, composto por isto no valor isto, portanto, a cada componente, a cada item atribuir um valor. Deste lado, eu enquanto candidato, olhando para o anúncio, fazendo a filtragem, vendo todas as características do perfil requerido e aquilo que me é oferecido e aquilo que é exigido de mim, depois decido. Interessa-me? Candidato-me. Não me interessa. Passo à frente, vou ao outro. Portanto, é importante cada vez mais no mercado muito competitivo em que estamos inseridos, e a competitividade não é apenas para os candidatos na busca de uma nova oportunidade de trabalho, mas também é para as empresas que querem atrair os melhores candidatos. Portanto, nunca se esqueçam que a concorrência está sempre de olho, seja de um lado, seja do outro. E, portanto, cabe-nos a nós sermos os mais transparentes possíveis, empresas e candidatos. Se isso se verificar, por certo, vai-se eliminar muito ruído e muitas barreiras que ainda constituem um entrave à oferta profissional existente. Espero com este vídeo ter esclarecido
aqui este ponto, principalmente este vídeo mais dirigido às empresas, mas também enquanto candidatos. Todos nós somos candidatos, mesmo aqueles que já têm trabalho continuam a ser candidatos, tal como todos nós estamos a prazo no mercado de trabalho, mesmo já estando efetivo numa empresa, continuamos a prazo, e a experiência já me mostrou isso também. Portanto, quanto melhor for a comunicação, quanto mais transparente for a mensagem, melhor para empresas e melhor para candidatos. Até ao próximo vídeo e não se esqueçam de subscrever o canal oficial Meeting Portugal